Sem uma boa base de corte, você pode acabar estragando seriamente o seu cortador de vidro a ponto de ele acabar perdendo o fio de corte dele. 30 dias, 30 dicas sobre vidrofusão que vão fazer você, ao final dessa jornada, se tornar um artesão melhor nessa área. Eu me chamo Ivan Damasceno e esse daqui é o canal onde eu te ensino, te mostro como que é possível iniciar na vidrofusão de forma simples, prática e fácil no conforto da sua casa. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre base de corte. Existem vários tipos, vários modelos de base de corte, de vários materiais diferentes também, só que aqui eu vou focar em basicamente 3 tipos de base de corte que estão ao alcance de praticamente todo mundo, e a importância de usar uma base de corte não tem somente a ver com o fato de algumas delas terem, como por exemplo essa daqui, as próprias medidas, as próprias referências para que você possa utilizar na hora de cortar o vidro. Não somente isso, mas elas também têm a função de proteger a ponta do seu cortador de vidros, independente do cortador que você utilize. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês basicamente 3 bases de corte que são muito importantes que vocês levem em conta, escolher uma delas pelo menos na hora de você montar o seu ateliê. Mais para frente eu vou falar mais sobre materiais essenciais para iniciar na vidrofusão ainda nessa série de 30 dias. A primeira base, e aqui eu vou tirando as coisas aqui de cima dela, se você já acompanha o canal há algum tempo, com certeza você já deve ter visto essa base aqui, ó. Essa daqui é a minha queridinha, base de PVC. Pessoal, essa base aqui ela é muito boa, por quê? Porque tem todas as medidas aqui que você precisa para que você possa criar. Seja peças pequenas, sejam peças grandes, seja para utilizar na mufla, seja para utilizar no forno de alta temperatura. Ela tem todas as medidas em centímetros para que você possa para que você ganhe tempo em ter que criar, por exemplo, numa folha sulfite, todas as marcações da peça. Eu, pelo menos assim, com base na minha experiência, eu uso muito essas medidas aqui nas peças que eu crio. Se eu ainda, por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma peça qualquer para trabalhar a vidrofusão usando forno de alta temperatura, e essa peça eu ainda não tenho molde, e eu penso em produzir ela em escala, poxa, é mais fácil eu vir aqui, ver aqui nas medidas, por exemplo, eu quero fazer uma peça retangular no tamanho de 25 centímetros por 15 centímetros. Eu já tenho as medidas aqui, então eu só venho aqui com o vidro, como eu já sei quais são as medidas, corto aqui, produzo os vidros. Se eu ainda não tenho molde, como eu falei no começo, eu trago aqui também o molde, coloco aqui em cima dessa base, o molde não, o material que eu vou utilizar para fazer o molde. Geralmente eu gosto de utilizar muito placa de fibra cerâmica. Então coloco aqui a placa de fibra cerâmica, só faço utilizo as marcações, corto ela e com a placa já cortada no tamanho e formato correto, eu venho e começo a lapidar a profundidade que eu quero a minha peça. Ou seja, é muito importante você ter uma boa base de corte, não somente por conta dessas medidas, como eu acabei de falar, mas elas também protegem a ponta do seu cortador de vidros. Eu vou explicar por que mais para frente. A outra base é essa daqui. Essa daqui geralmente ela é conhecida como base waffle, que ela é toda quadriculada, olha só. Ela é toda quadriculadinha. Nesse caso aqui, pessoal, existem 2 modelos de placa waffle. Tem a placa que geralmente a gente importa ela, que tem as medidas, se eu não estou enganado, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano as medidas são em polegadas, ou seja, cada quadradinho desse daqui tem a medida de 1 polegada, e tem essa daqui que eu encontrei na Shopee, que as medidas elas estão em centímetros, exatamente como a base de corte aqui, olha só. Pode ver que tem aqui as medidas em centímetros também. Cada quadradinho desses aqui maior são 5 centímetros quadrados.
E qual que é a diferença? Existe uma diferença muito grande dessas duas aqui, com exceção do material. Uma coisa que eu acho muito bacana dessa base aqui, o Waffle, é que esses quadradinhos aqui, eles também têm a mesma medida dessa daqui, ou seja, você pode medir a peça em centímetros. Vamos supor aqui, cada quadradinho desse daqui, ele tendo 1 centímetro quadrado, eu posso utilizar eles como medida, principalmente se eu vou trabalhar com a mufla e o meu espaço é limitado. Eu posso trabalhar a mufla com essa daqui também? Posso. Mas se eu tenho uma base um pouco menor, e existem dessas aqui menores também, eu posso diminuir um pouco o tamanho da minha base para mim poder economizar em espaço. Então, assim, diferente dessa base verde aqui, a base de PVC, a base Waffle, esses quadradinhos aqui, eles servem como pequenas caixas, pequenos bolsões. Por quê? E isso aqui, pessoal, é muito importante você ter ciência que existe uma base diferente da que eu utilizo aqui no canal. Vou começar a utilizar essa daqui mais. Por quê? Vamos supor aqui que eu estou cortando uma peça de vidro nessa base aqui. Eu estou cortando à medida que eu vou trabalhando ali, vou cortando as peças, vão soltando. Se você já trabalhou com vidro, com corte de vidro, comenta aqui embaixo se isso é ou não real. À medida que você vai cortando, que você vai partindo o vidro, vão soltando pequenas lasquinhas de vidro, muito pequenas, que eles ficam sobre a superfície. E eu, com base na minha experiência, geralmente eu só percebo que existe, claro, visualmente eu consigo enxergar ali, mas eu só percebo quão arriscado são esses pequenos filamentozinhos quando eu raspo sem querer a mão ou o dedo, e aí um deles gruda na minha mão ou no meu dedo, e aí eu tenho que vir com uma pinça e tentar tirar. Esse problema nessa base aqui você já não tem, porque você cortou o vidro, criou a lasquinha, ela já automaticamente cai aqui dentro dessa base aqui, e aí você pode trabalhar tranquilamente, que essa lasquinha está presa lá dentro. No final do trabalho, basta você descartar todos os caquinhos que estão aqui dentro. Claro, descartar para, no meu caso, descarto para fazer pó de vidro, fritas. Então, você, no final do trabalho, basta você limpar, montar novamente e aí iniciar os trabalhos novamente. Pessoal, nesse caso aqui, dessa base aqui, tem em vários tamanhos. Esse tamanho aqui, se eu não estou enganado, é o tamanho A2. É o tamanho A2. Tem o A1, que é maior, o A2 é esse daqui, o A3 pega metade desse daqui, o A4 é do tamanho de uma folha sulfite, e aí à medida que o número depois do A aumenta, o tamanho da placa diminui. Já esse daqui, pelo que eu vi, é um tamanho padrão. Aqui ele tem 15 centímetros. Ele tem 15 centímetros quadrados. E ele tem esses encaixes aqui, ó. Que você, por exemplo, eu quero só uma, eu vou trabalhar somente com a mufla, então eu vou trabalhar com uma placa pequena, num espaço pequeno. Coloquei aqui, minha mufla, não sei se vai dar para ver. Tá aqui, né? Vamos supor que minha mesa aqui, ó, meu espaço de trabalho é somente isso daqui. Então aqui venho e começo a cortar. Vamos supor que esse daqui é a minha placa de vidro. Começo a cortar as minhas peças aqui na minha plaquinha. Se eu quero aumentar, eu venho, adquiro outra placa e basta eu grudar ela aqui, ó, encaixo ela e aí eu já tenho uma placa maior. Ai, nossa, a placa tá muito, mesmo assim está muito pequena. Eu venho, compro mais e encaixo ela. Encaixo ela fazendo assim uma placa maior. E assim vai. Essa placa aqui ela tem a vantagem de você comprar uma placa menor e à medida que você vê a necessidade do seu ateliê aumentar, você adquire outra placa também. Outra base que é muito bacana você ter caso você não tenha essa ou não tem recurso suficiente para investir em uma base de corte, tem uma aqui, ó, madeira. Se você não tem, não consegue adquirir essas aqui, utiliza placa base de madeira. Pega qualquer pedaço de madeira que dá para você utilizar, cortar vidro em cima e corta em cima. A minha primeira base de corte, isso lá atrás, quando eu iniciei, foi uma base de madeira
com uma folha sulfite desenhada exatamente como está aqui, ó, em centímetros. Estava desenhado aqui os quadradinhos em centímetros. Eu colei, fixei ela na minha base, na mesa, era uma mesa de madeira, e ali eu fazia os cortes. Por que que é importante você ter uma base de corte, ou pelo menos a sua base não ser metálica? Porque quando a gente está cortando o vidro, ele tem já, quando você vem aqui, passou o cortador, eu geralmente puxo ele em direção ao meu corpo. Então isso tende a acontecer mais com pessoas que puxam o cortador em direção ao próprio corpo. Tem pessoas que vão ao contrário. Esses acontecem menos, isso que eu vou explicar para você. Vamos supor, aqui é a placa de vidro, eu puxei aqui em direção ao meu corpo. Com a pressão para fazer o corte, às vezes no finalzinho acaba fazendo isso aqui, ó. Então quando eu puxo, bate. Eu puxei, bateu. Pode não parecer nada, mas se a base que está embaixo é de PVC, é uma base wafer ou é uma base de madeira, isso não danifica de forma alguma a ponta do seu cortador. Isso independente do cortador que você está utilizando. Agora, se por exemplo você está utilizando uma mesa metálica e toda vez que você cortar a pontinha que é de metal, claro, é um metal muito mais resistente do que o metal da mesa, acredito eu, vai batendo ali em cima, toda vez que você cortar, for batendo ali em cima, com o tempo você vai acabar estragando a pontinha aqui do seu cortador e você vai perceber isso, começar a notar isso, quando você perceber que aquela pressão que antes você fazia no cortador para fazer o corte, agora você tem que pôr uma pressão ainda maior ou o cortador simplesmente escorrega. Ou seja, se ele escorrega é porque a pontinha aqui criou um achatamento, que quando esse achatamento, aqui tem um pequeno disco, quando esse achatamento entra em contato com o vidro, ele meio que freia. E aí freando você arrasta o cortador não de forma reta como esse daqui, mas arrasta meio que para os lados. Então, pessoal, é muito importante vocês terem base de PVC, ou base de corte. PVC, base wafer, que aqui tem a vantagem de você comprar pequena e vai aumentando. Essa daqui também tem vários tamanhos, ou caso não tenha condições de adquirir nenhum dos dois modelos, uma base de madeira, madeirona mesmo, com talvez uma sulfite desenhada quadriculadozinho assim. Lembrando que caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa, eu tenho aqui o livro Vidrofusão, a arte de transformar, e o Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Um é focado em te ensinar a vidrofusão de uma forma mais geral, o outro é focado em te ensinar a vidrofusão para que você possa realizar trabalhos utilizando seu próprio micro-ondas. Forno de alta temperatura, forno micro-ondas. Tem a versão física e a versão digital. O link dos dois livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aí? O que vocês estão achando dessa série de 30 dias, 30 dicas sobre vidrofusão? Você já deve ter percebido que aqui é mais um... Não existe edição nesse vídeo aqui. Por isso que eu sempre falo para você, pega uma folhinha e vai anotando as dicas que eu vou dando aqui, que eu tenho certeza que no final dessa jornada você vai se tornar, vai finalizar ela com um conhecimento muito bom, um conhecimento muito rico dentro da área da vidrofusão. E lembrando que a gente só está começando. Esse daqui, se eu não me engano, é o 4º ou 5º episódio, não tenho certeza ainda. A gente se vê novamente amanhã, ao mesmo horário, sempre às 13 horas da tarde. Grande abraço, valeu!